Meus irmãos, na semana passada, no domingo passado, eu comecei uma exposição, ou fiz uma exposição de uma parte do capítulo 1 de Apocalipse, trazendo ali a mensagem consoladora de João, amigo e companheiro na tribulação dos outros crentes, confiante em Jesus Todo-Poderoso, ali apresentado na sua primeira visão. Mas João tem uma série de visões em Apocalipse e uma delas inicia-se no capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse é uma das visões de João e nós vamos estudá-la nesta noite. Apocalipse capítulo 12. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós dissemos na semana passada que o propósito de Apocalipse não é a adivinhação do futuro, não é nos assustar com o anticristo e a besta, nem nos dar pistas de quando Jesus voltará. E muito menos fornecer roteiros para filmes de terror ou novelinhas de 5ª categoria. Mas sim nos prover com uma mensagem impactante da vitória de Cristo e da sua igreja. Esse é o propósito. Agora, Apocalipse, João, no Apocalipse, faz uso de imagens muito fortes, ao invés de uma simples narrativa, ao invés de simplesmente dizer como as coisas são, ou como elas acontecem, ou como virão a acontecer, ele usa imagens impactantes e precisamos compreender essas mensagens para perceber, essas imagens para poder perceber a mensagem que ele está querendo nos passar. Mas só conseguiremos chegar à mensagem se não nos detivermos e nem ficarmos fantasiando em cima de cada detalhe das imagens que ele traz.
E é geralmente aí que as pessoas muitas vezes se perdem, né? Querem tentar achar significados ocultos em cada detalhe, em cada desenho, em cada quadro que aparece. E também, muitas vezes, procuram encontrar nessas imagens coisas muito mais... que trazem muito mais medo, por exemplo, do que edificação. Certamente, Apocalipse tem a base, né? O Apocalipse é a base, o fundamento para aquelas imagens que desde a Idade Média povoam a imaginação das pessoas, do diabo como aquele ser feio, de cara vermelha, pés de bode, chifre, tridente e todo esse aparato que a gente conhece das artes, né, e até da mídia popular hoje em dia. Mas não é esse o nosso objetivo. Nós vamos olhar esses símbolos e procurar entendê-los de acordo com o que o próprio João explica e ter em cada um deles a mensagem que João quer nos passar. Bom, o fato é que Apocalipse, então, não traz uma narrativa linear das coisas que acontecerão ou das coisas que estavam acontecendo, mas ele traz essas imagens e ele faz isso, o Apocalipse faz isso, em 7 blocos de texto, 7 porções que vão se dividindo no livro, e cada uma delas apresenta, de alguma maneira, o período que o povo de Deus está aguardando a volta de Jesus, desde a sua, da sua primeira vinda, né, do seu ministério, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, até o momento em que ele retorna. E, portanto, cada um desses blocos de texto mostra a situação espiritual do povo de Deus enquanto Jesus não retorna. Esse capítulo 12 se encaixa exatamente nessa descrição. E ele nos revela 3 batalhas, né? São 3 batalhas do dragão. O dragão primeiro luta contra Deus e seu Messias, no versículo 1 até o 6. Depois ele luta contra Miguel e seus anjos, do 7 até o 12. E por fim, ele luta contra a mulher, do versículo 13 até o 18. E em todas as 3 lutas, aqui já vai um spoiler, né? Já vai um adiantamento aqui do final da história. Em todas as lutas ele sai derrotado. Bem, vamos ver então essas personagens que aparecem na visão de João e tentar entendê-las de uma maneira bastante objetiva. O primeiro grande sinal no céu que aparece no nosso texto é uma mulher. Né? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essas expressões, esses números, né? Geralmente em Apocalipse tem um significado não muito difícil de encontrar. 12 estrelas na cabeça, né? A gente já lembra imediatamente que 12 são o número, 12 é o número de tribos de Israel, né? Então 12 tribos, 12 diademas, né? 12 estrelas na cabeça nessa coroa que ela traz, né? Também ela está refletindo, né? Ela veste o sol, né? O vestido do sol, com a lua debaixo dos pés. Ela então nos remete às profecias que José decifrou, né, lá em Gênesis ainda, quando ele usa a figura do sol e da lua para representar seu pai, né, como Jacó, né, aquele que é o próprio Israel, né, Jacó ou Israel, como Deus o renomeou. Então tudo indica para nós que esta mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, tudo vai indicando que esta mulher é o próprio Israel, né? O próprio povo de Deus. A sua glória refugie a glória de Deus.
Ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e as estrelas. Tudo que ornamenta ela brilha. E ela não tem um brilho em si mesma, mas é o ornamento dela que brilha. Assim como Paulo disse que nós somos um vaso de barro com um tesouro dentro. Esta mulher, sem esses ornamentos, não teria brilho nenhum, mas esses ornamentos que Deus lhe deu a fazem brilhar. Então ela representa o povo de Deus, um povo que começa lá com Abrão, lá em Gênesis 12, que percorre todo o Antigo Testamento com as 12 tribos de Israel, mas que não se encerra no Antigo Testamento, mas que tem a sua continuidade na igreja do Novo Testamento. Não à toa, Jesus escolhe também 12 apóstolos, Então nós vemos pelos textos de Paulo principalmente, lá em Gálatas 3 mesmo, ele traz essa explicação de uma maneira bastante clara. Gálatas 3, versículos 26 até 29, Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a igreja é interracial, a igreja é multirracial, ela é internacional, mas ela é a continuidade espiritual da descendência de Abraão que Deus prometeu que tomaria toda a terra e abençoaria todas as nações. Essa mulher, então, é o povo de Deus que vem desde o Antigo Testamento e perpassa o Novo Testamento e chega aos nossos dias, a igreja de Cristo. Na visão de João, ela está grávida. Ela está grávida, pois desde Abraão Deus preparou esse povo para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Deus promete, O teu descendente, diz Deus lá para Abraão, e Paulo inclusive diz, olha, Deus falou especificamente no singular, É o teu descendente que é Cristo. Então, desde o começo, Deus prepara o seu povo, o povo de Israel, para ser o berço, para ser a manjedoura do Messias, do Salvador que viria ao mundo. É por isso que essa mulher está grávida. Ela grita com dores de parto, porque durante todo o tempo do Antigo Testamento, esse parto, metaforicamente falando, não acontece. E até o ponto em que Jesus vem, no momento que Paulo também chama de plenitude dos tempos, No momento exato em que Deus determinou, esse descendente de Abraão vem à terra. Mas João tem uma outra visão. Depois ele continua acompanhando a mulher, mas vamos acompanhar as visões que ele tem na ordem que elas aparecem. Viu-se também outro sinal no céu. O primeiro sinal, uma mulher grávida, já entendemos, é o povo de Deus que está sendo representado. O segundo sinal é um dragão. Dragão na Bíblia denota um grande animal marinho ou uma grande serpente. Os hebreus não tinham muita afinidade com o mar. O mar, inclusive aqui em Apocalipse, sempre aparece como sinal de alguma coisa inexplicável, de alguma coisa incontrolável, alguma coisa temível. Os hebreus não tinham intimidade com o alto mar. Eles faziam comércio com outros povos mais afeitos às rotas marítimas e eles mesmos preferiam ficar em terra. Mas justamente por essa falta de afinidade, o mar, no caso o mar Mediterrâneo para os hebreus, era um ambiente inóspito. E eles sabiam que no alto mar havia animais de todo tipo, inclusive animais muito grandes. Eles não tinham conhecimento desses animais para dar nomes específicos a cada um deles, mas eles chamavam por esse nome, que aqui é traduzido como dragão, mas que em outras partes é chamado de monstro marinho, de baleia, de serpente, de crocodilo. Todos esses nomes se referem a este animal que está lá e a gente não conhece, mas ele é perigoso, está lá no mar, escondido. Ele aparece, claro, desde Gênesis, como esse animal
que passeia pelo mar, né, e que não é muito conhecido. E aqui lá em Gênesis 1, 21, diz assim: criou Deus, pois, os grandes animais marinhos, né, e todos os animais que povoam as águas e tudo mais. Então, desde lá, há essa ideia de que os animais marinhos estão lá e estão escondidos da vista, mas que podem ser muito perigosos. É curioso que na mitologia dos povos antigos, eles entendiam que havia deuses escondidos, né, no mar, por exemplo, nos céus, em todo lugar, embaixo da terra. Mas no Antigo Testamento, em cada lugar podem sim haver criaturas temíveis, mas sempre criaturas sob o domínio do Criador, né? Deus vai lá e cria os animais marinhos grandes, né? Os grandes animais marinhos, mas é Ele o Criador e tudo está sob o seu domínio. Aqui então, este animal, né, representando toda essa coisa temível, né, esse fundo de temor na cultura dos hebreus. Este animal então aparece na visão de João, nessa segunda visão do nosso texto. Agora, é óbvio que nós não podemos ignorar que quando ele chama esse dragão, né, esse dragão grande, vermelho e tudo mais, fala das 7 cabeças, 10 chifres, tudo transparece um grande poder de destruição, um animal temível mesmo, né, 10 chifres, e ele também tem diademas, ou seja, ele tem poder destrutivo, né? Agora, um pouco abaixo, o próprio João identifica este ser temível, né? Falando dele como o grande dragão, versículo 9, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então a gente nem precisa quebrar a cabeça aqui sobre a identidade deste animal, ele está representando Satanás. A serpente maléfica que tentou os nossos primeiros pais lá em Gênesis capítulo 3, também, é claro, está refletida na escolha deste grande dragão para representar Satanás, não é? Então, a serpente sempre no Antigo Testamento aparece como um animal perigoso, um animal traiçoeiro, um animal do qual se deve escapar. Os inimigos de Israel muitas vezes eram descritos como dragões, como serpentes e assim por diante. Mas a nossa imagem aqui, a imagem que João traz, já fala por si só, né? Esse dragão, certamente, quando a gente lê a descrição na nossa imaginação, já vai falar de alguém muito poderoso, perigoso, real, astuto e pessoal também. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala de Satanás como um outro animal, né? Ele fala de um leão rugindo, né, buscando a quem ele pode devorar, também um animal extremamente perigoso e temível, né? Agora, no caso aqui do dragão, ele arrasta consigo uma parte do exército celestial, né? Ele, no versículo 4, com sua cauda ele arrastava a terça parte das estrelas do céu. Um terço aqui não é uma parcela exata, né? Não é para a gente fazer contas para saber quantas estrelas ele arrancou. As estrelas possivelmente podem se referir ao exército dos céus, né? Ou seja, aos seres espirituais que Deus criou para habitarem com ele. Mas quando ele fala de um terço, quando aparece um terço no Apocalipse, é sempre a ideia de um número muito grande, mas que não chega a ser a maioria. Esse é o sentido, né? Então, ele causa um estrago muito grande, mas isso não chega a ser uma vitória dele. Ele não ficou com a maioria, né? Não é 50% mais um terço tem essa representatividade. E ele então arrasta e lança à terra esse um terço das estrelas, no versículo 4. No versículo 9, de novo, fala que ele foi atirado para a terra. Depois repete no versículo 13 que quando ele é atirado para a terra ele persegue a mulher. E depois no versículo 17 também fala de que ele está pelejando, né, contra os servos de Deus por aqui.
No versículo 12 fala, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. Então todas essas referências à terra, à presença de Satanás, nos remetem ao ensino bíblico como um todo, que diz que Satanás é o príncipe desse mundo. É o próprio Jesus que fala isso pelo menos 3 vezes lá no Evangelho de João. Príncipe deste mundo significa que ele tem grande autoridade sobre este mundo, né? Lá na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ele é o Deus deste século, né? Ou seja, desse sistema mundano que gere a vida dos homens aqui na terra, né? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós éramos seus súditos e fazíamos a sua vontade até que Cristo nos dá uma nova vida. Então, ele é chamado de Senhor, de Príncipe, de Deus deste século. Isso também nos remete a esse poder de Satanás, um poder efetivo. Ele realmente, não apenas aquela imagem, né, de uma criatura poderosa, mas ele de fato, a Bíblia diz, tem grande poder destruidor sobre a vida dos homens, né? Agora, ainda que Satanás seja apresentado fazendo todo tipo de males, e a própria imagem desse dragão terrível já nos remeta a essa capacidade dele de prejudicar as pessoas, né, de prejudicar a humanidade, de prejudicar especialmente o povo de Deus. Afinal de contas, ele vem para perseguir aquela mulher, né, que nós já vimos que representa o povo de Deus. Mas o texto no versículo 12 diz, ai da terra e do mar, ou seja, Satanás desceu até vós cheio de grande cólera. Então essa ira de Satanás contra a criação de Deus, especialmente contra o povo de Deus, faz com que ele possa promover todo tipo de males, né? Na Bíblia fala dele promovendo guerra, na Bíblia fala dele promovendo enfermidades, na Bíblia fala dele promovendo todo tipo de males sobre a vida das pessoas. Mas é importante nós percebermos que aqui no nosso texto, ele é chamado de acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, de todos os males que Satanás pode causar, o nosso texto destaca um mal específico da parte de Satanás. Ele é o acusador. Com suas palavras mentirosas, ele lança acusações contra a igreja de Deus. Ele lança as acusações diante de Deus. O mesmo João que nós estamos lendo aqui tem 3 cartas no Novo Testamento, e numa delas ele fala a respeito da vida cristã como sendo a vida de um réu diante de um tribunal espiritual. Nesse tribunal espiritual, Deus obviamente é o juiz, e há um promotor, né? Um advogado de acusação, um promotor, que é o próprio Satanás. Ele é o acusador, ele promove todo tipo de acusação, ou seja, ele traz à memória de Deus os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas falhas, tudo aquilo que nós fazemos de errado, todas as vezes que quebramos a lei de Deus. Ele vai diante do Senhor e diz, está vendo? Olha como eles são. Esse é o pior mal, essa é a grande arma de Satanás. Ele, mais do que uma enfermidade, mais do que uma guerra, mais do que um mal, mais do que usar homens maus para atingir as pessoas, ele usa de suas palavras para provocar a ruptura entre o povo de Deus e o seu Deus. Ele também nos acusa em nosso próprio coração. Ele também fala conosco. Você já deve ter experimentado isso. Quando nós pecamos, muitas vezes somos confrontados com o nosso pecado, e a palavra de Deus nos diz, vá até o trono da graça do Senhor para conseguir consolo, para conseguir socorro em tempo oportuno. Mas muitas vezes há uma outra voz que diz para nós assim, não vale a pena, você pecou novamente, de novo no mesmo lugar você tropeçou, Deus não vai mais te perdoar, acho que você nem crente de verdade você não merece o perdão, esquece esse negócio de ser crente, isso tudo é uma grande hipocrisia, igreja não serve para nada, olha como você está, parece até que você se converteu ontem, não adiantou nada, volte para a sua vida anterior. Ele é o acusador. Pois bem, Deus é o Senhor da criação,
e quando João nos apresenta Satanás com todo o seu poder como um dragão, como uma grande serpente, ele está nos lembrando que não há um braço de ferro entre dois seres todo-poderosos. Apenas Deus é o Senhor, e Satanás, como nós vimos lá em Gênesis, é uma serpente que Deus criou para povoar os mares, mas que ainda assim é criação. E o domínio de Satanás se dá na vida daqueles que fazem a sua vontade, né? Jesus lá em João 8,44 diz isso, né? Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Então, por isso, ai da terra, lá no versículo 12, como nós lemos, né? A cólera de Satanás está sobre a terra, está sobre o povo de Deus, mas essa não é uma cólera livre e solta para se derramar da forma como quiser. Deus ainda continua no trono, como nós vamos ver. Bom, na sequência, então, a gente viu o primeiro sinal, uma mulher vestida do sol, grávida. Deduzimos então que é o povo de Deus. Vimos também um grande sinal, um dragão, né? Feroz, e que se posta na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse também não é difícil. Se a mulher é o povo de Deus, que está grávida, esperando o Messias, quando nasce um filho varão, obviamente é o Messias, o Senhor Jesus. E a descrição bate completamente, não é? Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. Essa é a descrição que Daniel faz a respeito do Messias, lá no seu livro profético, com 500 anos de antecedência em relação a João. Então João está citando o profeta Daniel aqui para nos identificar com aquele que é o Filho do Homem, né? É Daniel que usa essa expressão para falar do Messias, que Jesus se apropria dela, né? Jesus sempre se refere a si mesmo como o Filho do Homem, aquele que viria para reger as nações com cetro de ferro. Então Jesus é esse filho que nasce e ele é arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui nesse versículo 5, rapidamente se fala do nascimento de Jesus e já do seu arrebatamento para Deus, né? Então passa-se aqui os 30 e poucos anos da vida de Jesus em um versículo, e ele já foi assunto aos céus, de onde ele há de vir para buscar a sua igreja, né? À direita de Deus o Pai, ele está assentado, nos diz a palavra de Deus. O dragão então se posta na frente da mulher para devorar o filho. O que significa isso? São todas as tentativas de Satanás de frustrar o plano redentor de Deus. A gente pode identificá-lo de uma maneira muito imediata em cada um dos seus agentes. Lembre, por exemplo, de Herodes querendo matar a criança que havia nascido e de quem ele tinha tido notícias através dos magos que tinham vindo do Oriente para visitar Jesus ainda bebezinho, não é? A tentativa de Herodes de matar Jesus, matando todas as crianças nascidas ali na vila de Belém naquele período de tempo, representa muito bem o dragão usando um dos seus agentes para devorar a criança escolhida. Mas não é só isso, né? Depois no começo do seu ministério, Jesus é tentado pessoalmente por Satanás. O diabo o procura e o tenta, procurando então desviá-lo da sua missão diante de Deus. É uma forma também de devorar o Messias, né? Pense em cada um dos ataques dos fariseus querendo descreditar Jesus diante da multidão, ou pense mesmo no fato de que eles procuraram planejar a morte de Jesus e de fato conseguem, né? Colocar em prática o seu plano. Pense em como o próprio Jesus diz que Satanás entrou em Judas para atrair o mestre. Também agentes de Satanás, Caifás julgando desonestamente Jesus para conduzi-lo à morte, Pilatos simplesmente lavando as mãos e entregando Jesus à morte. Cada um desses agentes de Satanás para impedir o plano perfeito de Deus. E mesmo antes, pode pensar em, por exemplo, quando Davi pecou com seu adultério, ele ainda não tinha tido Salomão
E, portanto, a linhagem que viria, de onde viria Jesus, ainda não havia, ainda não existia. E Salomão então peca, Davi então peca, adultera, e Satanás com aquilo está querendo frustrar os planos de Deus. Se Deus desiste de Davi, não haveria o filho de Davi para nos salvar depois. Pense em cada uma das vezes em que a linhagem de Cristo foi ameaçada de alguma maneira, e você vai ver isso representado nesse único versículo do dragão posto em frente à mulher que estava para dar à luz. Elevado aos céus, o Messias, então, o Salvador, se assenta no trono de Deus, né? Marcos, cada um dos evangelhos termina com a ascensão de Jesus, e o próprio, o primeiro mártir da igreja, né? Vê Jesus, quando ele está sendo apedrejado, ele olha aos céus e vê Jesus assentado à direita da majestade nas alturas. Então, em cada uma dessas situações, nós vemos Jesus prometido, essa promessa sendo ameaçada por Satanás, mas ela se cumprindo em Jesus, nascendo e morrendo em nosso lugar e sendo assunto aos céus. O texto continua falando a respeito de alguns tempos, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Os números e os tempos em Apocalipse também são grandemente simbólicos, né? No versículo 14, de novo fala de tempo, né? A mulher voa até o deserto e ali ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Cada uma dessas referências ao tempo não precisa da nossa matemática, da nossa cronologia. O objetivo de Apocalipse, como eu disse desde o início, não é nos dar dicas de quando haverá um fim do mundo, de quando haverá a volta de Jesus, nem nada disso. O propósito é nos mostrar que Deus tem o controle do tempo da provação da sua igreja, do tempo da tribulação da sua igreja. A luta de Satanás é contra Deus e Cristo, mas é a igreja que ele pode atingir. Ele não consegue atingir Deus, ele não consegue atingir Jesus, mas ele pode atingir a igreja. E na sua fúria, ele o faz. Mas Deus livra a igreja da fúria de Satanás, preservando a igreja da destruição, ainda que permitindo a perseguição por um longo tempo. É por isso que a mulher foge para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para ela. Deus não prepara um lugar para ela num lugar confortável, né? Em puffs de seda, com ar-condicionado, é no deserto, mas é Deus que preparou esse lugar para ela. Mesmo depois, quando fala a respeito dessa fuga de uma outra maneira, né? A serpente arroja da sua boca um rio, né? Para submergir a mulher, mas a terra socorre a mulher, como se fosse um terremoto lá, a terra abre e o rio cai ali dentro, e essa mulher então consegue se livrar de maneira maravilhosa, né? Ela voa até o deserto com 2 asas de grande águia e é sustentada lá fora da vista da serpente. Todas essas imagens dessa mulher escapando por um triz, mas ao mesmo tempo nunca conseguindo o seu descanso, significam a mesma coisa. E todas elas fazem referências a um tempo determinado por Deus. Então, quando diz lá 1260 dias, ou quando diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não é para a gente fazer a conta para descobrir quanto tempo é para a gente descobrir, é para a gente perceber que Deus sabe exatamente quanto tempo que é o que nos interessa. Nós não precisamos saber, só precisamos entender que Deus tem o controle exato de quanto tempo demorará. Demora bastante, 1200, né? Um número longo, mas ao mesmo tempo é apenas um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É um tempo curto no cronograma de Deus. Então, o tempo atual da igreja é caracterizado pelo deserto. Livramento, mas deserto. Mas um deserto preparado por Deus. Asas no deserto, sustento no deserto. Então, a ação de Satanás é violenta, mas ela está sob controle de Deus. Assim como lá em Jó,
né? Cada uma das investidas de Satanás contra Jó é muito bem controlada por Deus. Toque em tudo que ele tem, mas não em sua vida. Toque nele, mas não em sua vida. Cada passo que Satanás dá está debaixo da autoridade de Deus. Lutero tinha uma expressão muito curiosa a respeito, né? Ele dizia que Satanás era um cão bravo que estava na coleira, né, de Deus. Deus tem a correia em suas mãos. A vida cristã, meus irmãos, exige uma vida de testemunho e abnegação em nome de Cristo, né? Os crentes vencem, diz o versículo 11, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então esse deserto significa risco de vida até, mas significa que a igreja permanece pela fé no deserto, crendo no nome de Jesus, confessando o nome de Jesus, proclamando o evangelho de Jesus. Estar no deserto não significa acomodação passiva, pelo contrário, nos chama a um estado de guerra espiritual. Vivendo num país como o nosso, onde há tanta liberdade religiosa, né? Onde, por mais aí que tenhamos um momento de crise econômica devido à pandemia, estamos num momento razoável no nosso país, né? As pessoas estão construindo suas vidas e vivendo razoavelmente bem, prosperando de geração em geração. Vemos os nossos filhos progredindo mais do que nós. Há alguns lugares do mundo em que nem isso é possível. Mas essas coisas acabam nos fazendo esquecer de realidades espirituais que são muito importantes. Se não percebemos que estamos no deserto sendo sustentados por Deus, podemos nos acomodar demais. Podemos esquecer que estamos em guerra, em batalha espiritual. E quando os soldados esquecem que estão em batalha, eles são muito mais facilmente atingidos. É claro que as armas dessa batalha, as armas desse exército, as armas dessa milícia não são carnais. O próprio texto diz que eles venceram, né, testemunhando do evangelho, proclamando as boas novas, enfraquecendo o inimigo e tirando o seu território, tirando-o do seu território por meio da pregação da palavra. É uma batalha espiritual, mas é uma batalha. Quando nós, como Paulo diz, né, um soldado em batalha, em serviço, não busca seus próprios interesses. Apocalipse nos chama a ter esse consolo que nós vimos desde o último domingo, mas ele também nos chama a estarmos alertas. Somos a igreja no deserto. E ainda que possamos ter uma vida até razoavelmente confortável, ainda assim estamos sob ataque do inimigo de Deus, do inimigo das nossas almas. Ele é o acusador, essa é a principal arma de ataque dele. E muitas vezes, quando nós nos distraímos demais da nossa vida espiritual, somos atacados, acusados e perecemos no meio da batalha. Mas se a batalha então é vencida espiritualmente, não é à toa que os descendentes da mulher são descritos como os que guardam o testemunho de Deus e têm os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, no versículo 17. Essa é a vida cristã, guardar o mandamento de Deus e ter o testemunho de Jesus, né? Cristãos vivem de acordo com a palavra, cristãos proclamam a palavra e assim eles vencem. O próximo acontecimento no nosso texto é a expulsão de Satanás. Do versículo 7 até o 9 fala a respeito disso. O dragão e seus anjos não apenas se frustraram por não conseguirem devorar o filho daquela mulher, mas eles também são frustrados numa batalha espiritual, né? Eles são derrotados e expulsos do céu. Miguel também se refere às profecias de Daniel. Miguel é um arcanjo que conversa com Daniel e se apresenta como defensor do povo de Deus. Então ele representa aqui as forças espirituais do povo de Deus vencendo as forças do diabo, né? As forças do dragão.
Então o dragão e seus anjos não prevalecem, ou seja, não conseguem vencer, e não se acha no céu o lugar deles. Eles são expulsos, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O que isso significa? Significa que eles perdem aquele posto de acusação dos crentes, da igreja que eles tinham. Se ele é o acusador, mas agora está expulso, ele já não pode mais acusar o povo de Deus diante de Deus. Ele não tem mais esse acesso franco a Deus para nos acusar. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, fala: quem intentará acusação? Quem intentará acusação sobre os eleitos de Deus? Pois Deus é que os justifica. Cristo é que morreu por eles, ou antes, ressuscitou por eles. Então ninguém mais pode acusá-los e separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eles também são expulsos do céu, o diabo e seus anjos, no sentido de que eles já receberam a sentença da sua derrota. Ainda que nós estejamos no deserto sob ataque constante de Satanás, o fato é que ele já está derrotado e sentenciado. No versículo 12 fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta. E aqui a gente vê de novo como esse negócio do tempo é metafórico, Esses 1260 dias é o mesmo pouco tempo que lhe resta. É muito tempo para ficar no deserto, mas o diabo sabe que é pouco tempo para a sua sobrevivência, Essa sentença de derrota eterna nós vemos também em diversos textos bíblicos, Lá em Colossenses capítulo 2, Paulo diz que na cruz Jesus tripudiou de Satanás e seus anjos, Ele os humilhou naquela cruz quando ele sofreu o castigo que nos traz a paz, Diz ele: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz de Jesus, o diabo foi definitivamente derrotado. Mas pastor, ele ainda não continua atacando? Sim, ele continua atacando, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. É como se fosse um peixe tirado da água, que sabe que só lhe resta bater a cauda de lá para cá, até que lhe falte o ar por fim. E também essa expulsão de Satanás e seus anjos significa que eles não podem mais vendar os povos na idolatria. Lá no capítulo 20, isso também é referenciado com uma outra metáfora, Lá no capítulo 20 diz que um anjo vem e acorrenta Satanás durante 1000 anos. 1000 anos lá, um período muito grande, 1260 dias aqui, um período muito grande, pouco tempo lhe resta. São todas formas diferentes de falar do mesmo período. O período da igreja, o período em que Cristo aprisionou Satanás na sua vitória sobre ele na cruz e na sua ressurreição. Esse período inteiro em que ele já não pode mais vendar os povos na idolatria. Existem, é claro, inúmeros povos, inúmeras pessoas, mesmo em meio a povos que já têm o Evangelho, estão cegadas pela cegueira de Satanás, mas a cada lugar em que o Evangelho chega, brilha a luz de Cristo e essas pessoas são libertas do poder de Satanás. É isso que significa ser expulso. Satanás está derrotado. Está derrotado. Uma figura que ficou famosa a respeito disso se refere ao final da Segunda Guerra Mundial. Há o dia D e o dia V. O dia D marcou a vitória dos aliados. Foi quando eles conseguiram desembarcar nas praias da Normandia. A partir dali já não havia mais como os nazistas impedirem o avanço das tropas aliadas. Mas isso não significava que a guerra tinha terminado, apenas que os nazistas tinham perdido. Ou até mesmo, aqui no Brasil, comunidades muito tradicionais, muito fechadas entre os japoneses, depois aí de meses ou até anos que já havia acabado a Segunda Guerra, ainda achavam que o grande império do Japão estava quase derrotando os aliados na Segunda Guerra, A notícia ainda não chegou.
ou para quem alguns chegou a notícia de que Satanás já foi derrotado, mas ainda não acreditaram nessa notícia. Mas a notícia é verdadeira. A vitória é do Senhor Jesus. E a vitória qual é? A vitória é a vitória da igreja. João apresenta nesse quadro impressionista a vitória da igreja em toda a sua beleza, em toda a sua autoridade. A descrição da mulher é esplendorosa, porque Cristo é o seu noivo e a enxerga assim. Eu sei que quando Satanás nos acusa, nós acabamos olhando para nós mesmos, inclusive às vezes para os nossos irmãos, para a igreja de Cristo, e não enxergamos essa beleza, esse esplendor, mas o seu noivo a enxerga assim. Ele a apresenta diante do seu Pai como noiva imaculada, sem ruga, sem nenhum defeito. A sua beleza está em ser lavada no sangue do Cordeiro, em permanecer fiel ao Evangelho e em estar cheia do Espírito de Deus. Essa é a beleza da igreja. E não há nada que Satanás possa fazer para tirar essa vitória. Porque a beleza da igreja não foi conquistada com esforço próprio, mas sim por Jesus, que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar e a purificar pela lavagem da palavra, para apresentar a si mesma gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 até o 27. A vitória da igreja, segundo a visão de João, também é assegurada pela providência de Deus em meio a lutas e em meio a sofrimento. Nós vivemos num tempo em que há socorro, mas também há perseguição. Há livramento, mas também há deserto. Há sustento, mas também há fuga. Paulo diz lá na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a natureza da igreja. Jesus dá a sua bem-aventurança para os perseguidos. A natureza da igreja é essa. E muitas vezes nós não somos perseguidos de maneira alguma, simplesmente porque nós queremos nos acomodar demais a esse mundo. Mas quando vivemos piedosamente, Satanás levantará perseguição contra nós, sem dúvida nenhuma. Então, nem vida mansa, não estamos num passeio, e também nem terror, não estamos desamparados. Na verdade, a nossa vitória já está acontecendo enquanto estamos no deserto. E pela fé nós podemos enxergá-la. Então a vida da igreja é aguardar a vinda do Senhor ressurreto enquanto está no deserto, vendo com os olhos da fé a sua vitória, porque a sua vitória é a vitória do seu Senhor, que já é vitorioso, já está assentado à direita do Pai. Não é assim, né, que ele é visto, né, reinando à direita de Deus? Ele já é vitorioso e nós também somos vitoriosos com ele. Paulo fala dessa vitória em termos inequívocos. Ele diz: já somos mais do que vitoriosos. Quem é que é mais do que vitorioso? Somente aquele que entra na luta tendo já o seu general vencido a mesma batalha. Então o povo de Deus no deserto vence, ainda que vença com asas, voando, fugindo, recebendo sustento no meio da privação e assim por diante. Em terceiro lugar, a vitória da igreja é apossada por meio do testemunho de Cristo e na vida dos crentes. Essa é a maior vitória, é permanecer na fé enquanto está no deserto, enquanto está debaixo de perseguição, enquanto está sendo atacado. A maior vitória é a perseverança dos santos, que enquanto aguardam a manifestação da vinda de Cristo, estão dispostos a morrer em nome de Jesus. Essa é a vitória. E mesmo que não demandem a tua vida nesse momento, mesmo que nós vivamos num país em que não há demanda sobre a nossa vida, ainda assim somos chamados a morrer por Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, diz João lá na sua primeira carta. Então, meu irmão, resista ao diabo firmemente, e se necessário, faça isso até a morte, pois a nossa perseverança será recompensada pelo Senhor. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em quarto lugar, a vitória da igreja é por meio do sangue do Cordeiro, diz o nosso texto. A morte de Cristo é a nossa vitória, o sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa.
O seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. Somos mais que vitoriosos. E é por causa do sangue do justo na cruz que os injustos como eu e vocês são declarados justificados de todo o pecado. Essa é a nossa vitória. A acusação de Satanás foi completamente desqualificada no tribunal de Deus. Ele foi expulso, já não tem mais voz para falar, e ainda que ele possa usar a sua boca como um rio para nos afogar, mas nós sabemos que esse rio será desviado pela graça de Deus e não submergirá o seu povo. O acusador foi humilhado perante o nosso defensor. Os seus intentos foram desmascarados publicamente e a sua voz maliciosa foi amordaçada em definitivo. Em quinto lugar, a vitória da igreja é em Cristo. Em quinto e último lugar, entenda isso. A vitória de Cristo, aquele que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, diz o versículo 5. Então a derrota de Satanás ocorre porque veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Versículo 10, aquela grande voz no céu proclama. Já chegou, agora veio a salvação, o poder. Essa vitória já chegou e na vitória de Cristo nós já somos vitoriosos. E como é que nós vencemos então? Não é através das nossas realizações, mas através daquilo que Cristo realizou. A derrota de Satanás foi decretada na cruz do Calvário. E o motivo da nossa vitória sobre esse poderoso dragão, o motivo da vitória dessa mulher tão frágil, o povo de Deus, sobre esse inimigo tão poderoso, é que o sangue do Cordeiro foi derramado. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã. Não importa a situação que nós estamos vivendo, o deserto já está previsto e não devemos nos surpreender nem nos lamuriar porque ele está lá ou porque nós estamos lá. Ele faz parte do plano de Deus. Mas no deserto nós encontramos o livramento do Senhor. No deserto somos chamados a perseverar no Senhor. No deserto somos chamados a testemunhar do Senhor. Estamos no deserto porque Deus nos colocou e devemos cumprir a sua vontade para nós ali no deserto. Então, não viva de cabeça baixa, resmungando pelos cantos o quanto você está mal, o quanto as coisas estão difíceis. Olhe para os céus, olhe para onde está o trono do nosso Salvador. Faça como Estevão enquanto era apedrejado. Quer um deserto maior do que esse? Ser apedrejado? Mas ele olha e vê, o Senhor reina. Então não importa como Satanás tem atacado a sua vida ou a minha vida, a vida desta igreja, as nossas famílias, o Senhor é poderoso para nos guardar, para evitar que nós caiamos diante da fúria dele. E cabe a nós perseverarmos em obediência, testemunhando da graça de Deus em Cristo, amando mais a Ele do que a nossa própria vida. Esse é o nosso papel durante esses 1260 dias em que estamos no deserto. Mas não se preocupe, é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Cristo já vem, Ele não tarda, Ele vem na hora certa. Confie, Ele já venceu Satanás, o mundo, a morte, o pecado, Ele já venceu tudo. E a vitória dele é a nossa vitória. Estar em Cristo é a nossa vitória garantida. Viu só? Apocalipse não é feito para colocar medo em nós. Apocalipse é feito para colocar esperança em nós e para nos levar à perseverança enquanto estamos no deserto, diante de um dragão feroz, mas que já está derrotado. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos as coisas como elas verdadeiramente são. As aparências do mundo passam e enganam, mas João nos ajuda a olhar os bastidores da notícia. O que está acontecendo de verdade é o que João viu em Apocalipse 12. E sabe o que está acontecendo? A nossa vitória em Cristo.